Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Faremos a leitura a partir do versículo 1, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de infinitas misericórdias, Deus bondoso, justo e poderoso, a Tua palavra será agora ministrada. O Teu povo que aqui está, Senhor, deseja receber a Tua palavra. Aqueles que agora, Senhor, estão assistindo na televisão, no canal e também ouvindo no rádio, também desejam, Senhor, receber a Tua palavra. Senhor, que não seja simplesmente o homem, mas que seja, meu Deus, o Teu Espírito a falar pela boca do homem, e que todos nós sejamos, meu Deus, edificados, fortalecidos, abençoados com o poder da Tua palavra que agora será proferida nesse santo altar. Assim, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento, já olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: por favor, não converse comigo na hora da pregação. Oh glória! Amados irmãos, eu acredito que ninguém aqui se adaptou a problemas, a lutas, a injustiças, a perseguições, a adversidades, ainda que constantemente passemos por isto, mas eu acredito que ninguém consegue se adaptar com isso. Ainda que com frequência venham as lutas, as perseguições, as injustiças, mas todavia eu creio que ninguém consegue se adaptar a isso. Mas eu quero dizer aos meus irmãos, ainda que ninguém consiga se adaptar às adversidades da vida, aos problemas que se levantam contra as nossas vidas, todavia, nós devemos ter no coração uma firmeza no sentido de permanecer firme na presença do Senhor quando vier as lutas, quando surgirem as adversidades. E por que eu digo isso? Porque muitas são as pessoas que quando tudo está bem, louvam ao Senhor com facilidade, ficam tranquilamente na presença do Senhor, mas na hora que se levanta a adversidade,
Na hora que surge o problema ou a perseguição, aí a pessoa, ela esmorece. Algumas entram em pânico, em desespero, outras murmuram e algumas até desistem da caminhada cristã. E não é esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, permaneçamos firmes na sua presença, permaneçamos firmes diante da sua face. E aqui eu trago esta linda revelação que o Senhor trouxe hoje ao meu coração, aqui dentro desse texto. Nós sabemos muito bem que esse é um dos textos bem conhecidos da Bíblia, texto que muitas pessoas leem, meditam nele, até pregam sobre ele, pois aqui nós vemos Pedro sendo preso. E Pedro, ele é preso, mas essa prisão é algo momentâneo, porque já havia um decreto da parte de Herodes que Pedro seria executado, pois Herodes mandou matar a fio da espada em praça pública Tiago, e aquilo agradou aos judeus. Então Herodes, vendo que os judeus haviam se agradado com esta malignidade, ele mandou segurar Pedro, para que no dia seguinte Pedro também fosse executado, assim como Tiago, em praça pública. E Pedro sabia disso. Pedro, ele é levado para a prisão, ele é espancado no percurso até a prisão, e chegando naquela prisão, ele é algemado, acorrentado, e os guardas ficam à porta daquela prisão. Era uma prisão de segurança máxima, e Pedro, dentro daquela prisão, sabia que dali ele sairia, mas para ser executado em praça pública. Agora, o que me chama a atenção não é a oração intercessória que a igreja fazia por Pedro. O que me chama a atenção não foi a descida do anjo para livrar a Pedro. O que me chama a atenção é a tranquilidade de Pedro dentro daquela prisão. Se você observar no versículo 6, Pedro, ele estava dormindo dentro daquela prisão. Agora, como que pode o homem em uma grande tribulação, que é esta aqui, conseguir dormir? Imagina só, o camarada espancado, levado e lançado dentro de uma prisão, e sabia que seria executado logo em seguida, e em meio a tudo isso, ele faz o quê? Ele vai dormir. Veja no versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Você consegue dormir quando as coisas estão meias atribuladas? Você consegue dormir quando recebe uma notícia ruim? Você consegue dormir quando calúnias estão se levantando contra a sua vida? Você consegue dormir quando os problemas estão te cercando, quando as adversidades estão assolando a tua vida? Você consegue dormir tranquilamente? Pois Pedro dormiu tranquilamente, sabendo que logo seria executado. Como é que uma pessoa, sabendo que vai ser morta, tira um sono tranquilo? Como é que uma pessoa dentro de uma prisão cheia de hematomas, pois ele tinha sido espancado, consegue dormir numa
num sono tranquilo. Ei, irmão, é isso que Deus quer que o seu povo aprenda a fazer. Você já ouviu aquela frase que diz assim: descansa no Senhor? Quem já ouviu? Alguém falou isso para você um dia? Descansa no Senhor. Alguém falou? Mas você conseguiu colocar em prática? Escuta, existem problemas que vêm para tirar a nossa paz. Existem problemas que vêm para realmente nos fazer esmorecer. Existem adversidades que surgem, se levantam contra a nossa vida, que vêm realmente para nos fazer parar na caminhada. Só que nós temos que ter uma firmeza, nós temos que ser firmes, nós temos que ter uma confiança no Senhor, nós temos que aprender a descansar no Senhor, inclusive na hora que vier os problemas, na hora que vier as lutas. Ei, escuta, hoje a igreja não tem tido esta paz no meio das adversidades, porque o que nós vemos hoje são pessoas que, por conta de problemas que não são tão grandes, já desmoronam, já perturbam-se, já começam a entrar em pânico, já deixa de vir à igreja, já começa a murmurar, já abandona os caminhos do Senhor. Ei, nós não devemos nos atribular dessa forma, porque desta forma, então, nós não temos uma confiança plena no Senhor. Desta forma nós demonstramos que nós não temos uma plena confiança no Senhor. Eu não vou dizer para você que Pedro tinha certeza que Deus enviaria um anjo para lhe livrar, mas Pedro tinha uma certeza que a sua vida estava nas mãos de Deus, e que se ele morresse ali, ele iria para a glória, porque a sua vida estava nas mãos de Deus. Deus não livrou Tiago, ele foi morto a fio da espada. Deus não livrou a Estevão, ele foi morto apedrejado. Pedro não teria certeza que também morreria ou seria libertado daquela prisão, porque Pedro já sabia que Estevão foi apedrejado pregando o evangelho. Então Pedro, ele sabia que poderia morrer, sim. Ele sabia que poderia ser executado, sim. Mas mesmo sabendo que poderia morrer, mesmo não tendo a certeza que o Senhor o livraria daquela prisão em vida, todavia ele teve a capacidade de descansar no Senhor, porque ele sabia que ele estava em Cristo, ele sabia que a sua alma tinha salvação, ele sabia que ele estava nas mãos do Senhor, e o que viesse a acontecer com ele, Deus estaria com ele. Se fosse para ele morrer, é porque havia chegado a sua hora e ele iria descansar na glória com o Pai. Se fosse para ele ser libertado dali, Deus traria providência e o tiraria dali. Ele tinha uma plena certeza que Deus estava no controle, a sua vida estava nas mãos de Deus. Por isso que ele teve paz para dormir, para descansar. Olha para quem está ao teu lado e diga: você tem que ter essa paz, irmão. Nós temos que ter essa paz. Preste bem atenção. Os problemas estão surgindo, as perseguições, as injustiças, ameaças. Todavia, a minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Amém? É isto que o Senhor quer que exista em nós. Essa capacidade de descansar nele, no Senhor.
Pastor, mas eu estou tão aflito porque eu ouvi dizer que eu vou perder o emprego. Descansa no Senhor. De quem é a tua vida? De quem é a tua vida? De quem é a tua vida? Se a porta de emprego se fechar, o Senhor, que é o dono da tua vida, Ele vai prover uma outra porta. Escuta, não fique perturbado porque ouviu dizer que vai ser demitido da empresa. Não fique perturbado porque o filho ainda não se converteu. Não fique perturbado porque está endividado e não tem o recurso necessário para honrar aquele compromisso. Ei, não estou incentivando a você a fugir da sua responsabilidade, mas o que eu quero que você entenda é que não devemos ficar perturbado, atribulado, porque um homem perturbado, atribulado, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem ânimo para orar, ele não tem ânimo para ler a palavra, quando está perturbado, atribulado, ele não tem nem vontade de vir à igreja, ele perde a comunhão com Deus, ele se desliga do seu Criador. Deus não quer que o nosso coração esteja perturbado, Deus não quer que o nosso coração esteja atribulado, Ele quer que mesmo em meio às adversidades, perseguições, lutas, Ele quer que mesmo em meio a todas essas coisas, tenhamos paz e descansemos nele. Jesus disse o que, irmãos? No mundo tereis aflições, mas tende... Em meio às aflições eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que ter paz. É fácil? Não, não é. Mas é assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que ser. Paulo e Silas passaram por situação bem semelhante. Foram espancados e arrastados e lançados dentro de uma prisão. E provavelmente dali não sairiam vivos. Mas o que eles faziam dentro daquela prisão? A Bíblia nos mostra que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eles não estavam em pânico, em desespero. No Antigo Testamento, um dos grandes homens de Deus, cheio de comunhão com Deus, ele vai mostrar que também vivia assim. O salmista Davi escreveu um salmo, nele está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, não entraria em desespero, porque o Senhor está comigo e a minha vida está nas mãos dele. E é exatamente isso que tem que existir em nós, irmãos. Amém? Eu me recordo de uma irmã que ela já dorme no Senhor. Era diaconisa nesse ministério. Uma mulher fervorosa, trabalhadora, avivada, fazendo a obra. E foi diagnosticada uma doença maligna no seu corpo. E quando ela descobriu essa doença, uniformizada, chegou na igreja, ninguém sabia ainda, só ela. E ela chegou para mim e disse: pastor, eu fui acometida de uma doença aí. Eu disse: amém, irmão, Deus vai dar vitória. Só que eu nem sabia que doença era. Aí quando ela me falou, aí eu parei e eu disse: irmã, vamos orar. Isso vai cair por terra. Aí ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu estou tão tranquila, porque se for agora, eu parto no Senhor. É no Senhor que eu estou. Ela não era uma senhora de idade avançada. Acho que ela tinha pelo menos uns 47, 45 anos. Quem aqui lembra? Quem é obreiro aqui é da época dela? Isso, a irmã Sônia. Aí ela continuou fazendo a obra. E quando as pessoas chegavam na porta da igreja, ela dava a paz do Senhor, dava aquele abraço. Ninguém percebia que ela estava com uma doença grave no corpo.
E ela chegava para mim, a paz do Senhor, pastor, ninguém percebia que ela estava com uma doença grave no seu corpo. E aí com pouco, já não deu mais para fazer a obra, já foi ficando debilitada, e ficou em casa, e depois de uns dias em casa, ela foi hospitalizada, e foi, não para UTI, mas ficou em um quarto, e os médicos já haviam dito que não tinha mais jeito. A doença havia se alastrado no seu corpo e ela estava tomando um medicamento muito forte para suportar a dor. Mas lá no leito onde ela estava, eu ia para ministrar a sua santa ceia e ela alegre, e cantávamos louvores, e ela dizia, pastor, eu estou tão tranquila, eu estou em paz, eu estou descansando no Senhor. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa tremenda. Mas eu digo para você, só faz isso, só reage assim a uma coisa tão ruim, só procede desse jeito quem tem certeza da salvação. Amém? Quem tem certeza da sua comunhão com Deus. Só descansa no Senhor em uma situação dessa quem realmente está ligado a Cristo, quem realmente está em contato com Cristo. Eis o motivo pelo qual hoje nós vemos pessoas que não estão nem com problemas tão grandes, mas se desmoronam, enlouquecem, jogam tudo para o alto, em desespero, em pânico, porque realmente não estão em comunhão com o Senhor, não estão ligados ao Senhor, não estão naquela intimidade com o Senhor. Porque quando o homem tem essa intimidade, quando o homem está em uma plena comunhão com o Senhor, quando a sua vida está em Cristo, quando Cristo está nele, então o problema vem, a adversidade vem, a luta surge, a perseguição, a injustiça, a calúnia, o desemprego, vem a enfermidade, mas ele está ali firme, cantando, foi na cruz, onde um dia eu vi. Amém? Que coisa linda isso. Que coisa linda isso. Se o Senhor quiser curar, Ele cura. Ninguém sabe se o Senhor vai curar, a não ser que Ele revele. Se o Senhor quiser libertar da prisão, Ele liberta. Ninguém sabe se Ele vai libertar, a não ser que Ele revele. Se o Senhor quiser dar o livramento, Ele dá. Mas se o Senhor não quiser, e daí? Fazer o quê? Ficar se debatendo como um peixe fora d'água? Vai resolver problema? Se perturbar, se angustiar, enlouquecer, sabe, ficar em pânico, vai resolver problema? Não, a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Se Ele quiser me abençoar, me dar livramento, se Ele quiser me livrar de todos os males que sucedem, amém, louvado seja o nome do Senhor, eu oro para isso. Mas se Ele não quiser e permitir que eu pereça, amém, a minha vida está nele, nas mãos dele, Ele é quem sabe, Ele domina, Ele é o dono da minha vida. É isso que todo crente tem que entender, é dessa forma que todo crente tem que crer, tem que agir, irmãos. A minha vida está nas mãos dele, amém. É o que diz aqui, é o que nos ensina aqui essa palavra, porque não é normal uma pessoa dentro de uma prisão, uma pessoa sabendo que dali vai sair para ser executada, está tirando uma soneca. É normal isso? É normal isso? Não é normal, mas esse camarada está agindo assim. E quando ele menos espera, vem um anjo. E o anjo tem trabalho. Não é para entrar na prisão onde ele estava, é para acordar ele. O sono estava ferrado, irmão.
Versículo 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te, desperta, e caíram-lhe das mãos as cadeias. O Pedro, aliás, o anjo ainda foi o trabalho de acordar Pedro, o sono estava ferrado. O anjo, eu acho que ele foi assustado, como é que esse camarada está dormindo numa prisão, cheio de hematomas, acorrentado, sabendo que vai morrer já já, e esse camarada está dormindo, e o anjo bateu no seu lado, ei, levanta, desperta, vamos sair daqui. Deus quis livrar a Pedro da prisão, mas se Deus não quisesse ter livrado a Pedro da prisão, antes quisesse que ele tivesse morrido como estava previsto, Pedro estava descansando do mesmo jeito. Amém? Amém? Não sei se você está entendendo o recado. Se ele fizer, ele é Deus, eu estou em paz. Se ele não fizer, ele é Deus, eu estou em paz. Se ele me der, ele é Deus, eu estou em paz. Se ele não me der, ele é Deus, eu estou em paz. Você está entendendo, irmão? Ele não é Deus apenas se livrar. Ele não é Deus apenas se curar. Se ele quiser livrar, livra, como livrou Pedro. Ele não quis livrar Tiago, não livrou. Não quis livrar Estevão, não livrou. Pedro, ele quis livrar e livrou. Se ele quiser livrar, ele livra. Ele é Deus, eu tenho que estar em paz, porque a minha vida está nas mãos dele. Se ele não quiser livrar, ele não livra. Ele é Deus, se a minha vida está nas mãos dele, então ele faz o que quer da minha vida. Você está entendendo? Se ele me der, ele é Deus, e se não me der, ele também é Deus. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Se ele não abrir, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. E em tudo isso, eu que sou servo seu, e tenho a certeza que a minha vida está nas suas mãos, tenho que descansar, tenho que estar em paz. Amém? O anjo vem e desperta Pedro, tira as cadeias, as correntes de Pedro, e chama Pedro para sair daquela prisão. Versículo 8, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro vai saindo. Versículo 9, e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, pronto, vai embora, minha parte já fiz, até aqui o Senhor mandou eu cuidar de ti, agora tu está livre, volta a fazer a obra, volta a pregar a palavra. E o interessante é que Pedro volta com todo o gás para fazer a obra, pregar a palavra, evangelizar, curar os enfermos, libertar os cativos. A vida segue para Pedro, a vida segue para Pedro. Ei, não baixa a tua cabeça, ei, não fica triste, engurujado pelos cantos da parede. O momento está difícil, a tua vida está nas mãos do Senhor. Ei, o momento está de adversidade, a tua vida está nas mãos do Senhor. Levanta a tua cabeça, alegra-te, levanta a tua cabeça, descansa no Senhor, tira um cochilo, dorme um sono, se levanta, joga a poeira para lá e começa a fazer a obra, começa a trabalhar, tem a tua vida normal, a vida segue. Não baixa a tua cabeça, não se perturbe, não fique atribulado, mas confia no Senhor e descansa nele, irmão. Descansa nele. Amém? Diga, eu vou aprender a descansar no Senhor de verdade, porque na teoria todo mundo sabe, né? Mas de verdade, na prática, vamos aprender
a descansar no Senhor. Amém? Amém? Quantos estão dispostos a viver assim? Se ele fizer, ele é Deus, descanse nele, continue firme na sua presença. Se ele não fizer, ele é Deus, descanse nele, continue na sua presença. Se ele fizer, de qualquer maneira, eu vou estar firme na presença dele. Amém? Eu lembro do que disse o apóstolo Paulo: a tua graça me basta. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A tua graça me basta. Amém, pessoal? É isso. A minha vida está nas mãos do Senhor, então é assim que eu devo agir. Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.